Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Meu nome é Denis Felipe E meu nome é Kailane Luiza. e o nosso trabalho é Qualidade da Hospitalidade, Diagnóstico das Condições Ambientais e Higiênico-Sanitárias e Atendimento ao Turista Estrangeiro. Bom, e essa é a nossa equipe responsável pelo projeto, que são os dois bolsistas, no caso eu e Kailane, o professor coordenador, que é o Michel, e os outros professores que são colaboradores do projeto. Bom, e esse é o nosso objetivo geral, que foi produzir cartilhas que abordem meios para a melhoria dos procedimentos relacionados às condições ambientais, manipulação de alimentos e atendimento ao turista estrangeiro, no âmbito dos estabelecimentos hoteleiros de pequeno porte. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, eu vim mostrar um pouco dos nossos eixos de projeto. O nosso projeto é dividido em três principais eixos, sendo esse o eixo de meio ambiente, os de condição higiênico-sanitárias e o de atendimento ao turista estrangeiro. Porém, com o começo da pandemia, foi adicionado um novo eixo ao nosso projeto, que seria o eixo de retomada das atividades hoteleiras em contexto de pandemia, que seria basicamente um protocolo de retomada de como deveria se reagir e se comportar nesses novos tempos de hoje em dia. Bem, pessoal, esse é o nosso procedimento, os nossos procedimentos metodológicos, que nada mais é todo o caminho, todo o percurso que a gente percorreu durante esse período, né, do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Ele consiste em dois grandes eixos. O 3.1, que é a realização de diagnósticos acerca dos eixos estruturadores, e o 3.2, que foi a elaboração das cartilhas. Bom, o 3.1 ele foi feito num período anterior, onde foi feito o levantamento das pousadas via internet e pesquisa de campo para para definições das pousadas que fazem parte, né, do nosso universo amostral. E também nesse período aconteceu a aplicação de questionários, entrevistas e checklists. Já no 3.2 é tudo o que aconteceu nesse período atual, né? Que foi o levantamento bibliográfico e as reuniões de orientação junto com os professores participantes do projeto. É importante ressaltar que a elaboração das cartilhas só foi possível ocorrer devido à realização de diagnósticos, né, no período anterior. Porque com essa aplicação de questionários e checklists, a gente conseguiu notar todas as, entre aspas, deficiências, né, que essas pousadas têm, tudo que elas necessitavam de melhoramento. E a partir disso a gente conseguiu construir as cartilhas, ajudando a melhorar nesses pontos fracos dela. Os resultados que já foram alcançados pelo nosso projeto são os diagnósticos acerca da situação das pousadas pesquisadas, que foram obtidos por pesquisas de campo em outro período do projeto, e a elaboração das cartilhas, que foram feitas durante o período de pandemia. É importante ressaltar que a princípio nós iríamos fazer oficinas, né, que visariam qualificar os funcionários das pousadas. Só que com o início da pandemia, nós tivemos que modificar o projeto para que fosse possível, né, esse trabalho em quarentena. Então nós começamos a trabalhar com as cartilhas. Aqui podemos ver alguns anexos sobre a cartilha, que ela servirá de forma mais instrutiva para todos os donos de pousadas e funcionários. Ela vai ser entregue à Prefeitura de São José, foi enviada já para que possa ser repassado a todos os donos de pousadas de lá. Bom, esses são os nossos resultados, então. Nós decidimos dividir os resultados em duas partes. Os resultados do diagnóstico e os resultados da cartilha. E também dividimos eles por eixos. Então, esse é o primeiro eixo, que é o eixo de meio ambiente. Aqui nós fizemos um breve resumo para que não fique exaustivo. Nós vamos ressaltar as forças e as fraquezas de cada pousada. A força da pousada A é que nós notamos que lá tinha baldes para coleta de óleo e uma coleta periódica de lixo. Já as fraquezas é que não há coleta seletiva e nenhum trabalho de redução de uso de água e energia elétrica. Também não há trabalho para a conscientização ambiental dos hóspedes e lá também possuíam muitos aparelhos de ar-condicionado antigos, o que impacta diretamente no gasto de energia.
Já a pousada B, a força dela é que lá ela não produz nenhum tipo de lixo orgânico. Já as fraquezas são basicamente as mesmas fraquezas da pousada A. É, não possui coleta seletiva, não possui nenhum trabalho para diminuição de desperdício de água e também possui aparelhos antigos de ar-condicionado. Já a pousada C apresenta características muito boas em questão de forças, né? Já que eles possuem aparelhos de ar-condicionados que são mais novos e mais econômicos. Eles utilizam lâmpadas de LED que é mais econômica do que a lâmpada comum. E também possuem coleta periódica de lixo e uma coleta separada para o óleo utilizado, né? Já as fraquezas da pousada B são basicamente as mesmas fraquezas das pousadas anteriores, com o adicional de eles não terem um sistema de esgotamento sanitário adequado, né? O que piora muito a situação deles. Resultados que já foram alcançados no eixo de meio ambiente, trazendo agora a cartilha, temos alguns pontos aqui, entre eles a realização de coleta seletiva, que é algo que deve ser obrigatório em todas as pousadas, tanto grandes quanto pequenas, mas isso aqui é direcionado às pequenas, que deve ser adotada nas pousadas, a fim de redução de danos e tudo mais. A pousada também deve adotar o uso de lâmpadas de LED, sendo até mais econômico, até para eles mesmos. Um outro ponto a ser adotado, que nós indicamos na cartilha, é começar a usar os resíduos orgânicos de estabelecimento como compostagem para hortas locais, sendo algo mais sustentável que apenas o descarte. No caso, isso pode ser bem útil e econômico para os donos de pousadas. E o investimento, se possível, no ecoturismo, já que sabemos que São José tem praias incríveis e o ecoturismo pode, assim, trazer mais visibilidade e ajudar financeiramente os donos de pousada. Como, por exemplo, se eles oferecessem passeios do tipo slackline na praia ou passeios de barco, que poderiam ser oferecidos pelo próprio estabelecimento, trazendo mais renda ao mesmo. Bom, então esses são os resultados do eixo de condições higiênicas e sanitárias, né? Da parte do diagnóstico. Nós notamos que as pousadas tinham um déficit muito grande na área de manipulação de alimentos. Então foi justamente essa área que a gente escolheu para falar sobre as condições sanitárias, né? Apenas 6 manipuladores participaram desse estudo, sendo 3 da pousada A e 3 da pousada C, já que a pousada B não possui nenhuma área de manipulação de alimentos. Foram feitos checklists para saber o nível de conhecimento, né, dos manipuladores a respeito da sua higiene pessoal, dos contaminantes e das doenças transmitidas por alimentos. A média de respostas certas foi de 80% para a pousada A e de 90% para a pousada C. Foram feitos também checklists para verificar as conformidades do estabelecimento relacionado aos manipuladores. Os dados indicaram que as pousadas foram classificadas como regular, já que elas alcançaram pelo menos 50% de adequação a essas normas. Então aqui nós temos alguns pontos a serem seguidos e algumas dicas a serem observadas, que é os manipuladores devem ser supervisionados periodicamente, sobre a sua higiene pessoal, sobre a manipulação de alimentos e também sobre perigos e doenças que alguns alimentos podem transmitir. Um outro ponto a ser seguido rigorosamente é que é obrigatório que os manipuladores usem sempre cabelos presos e protegidos por uma touca, não sendo permitido o uso de barba, unhas grandes e que os manipuladores não podem ter nenhum tipo de adorno. Os uniformes devem estar sempre bem limpos para que mantenha a ordem na cozinha e a segurança do manipulador e de quem vai comer o alimento. Aqui a gente tem uma parte da cartilha onde será entregue essas informações para que eles possam saber direitinho e seguir isso. Esses são os resultados do diagnóstico do eixo de atendimento ao turista estrangeiro. Participaram desse estudo 6 pessoas, sendo 2 delas da pousada A, uma pessoa da pousada B e 3 pessoas da pousada C. Dentre as várias dificuldades mencionadas pelos funcionários,
Aqui se destaca mais eles não conseguirem entender o turista estrangeiro e não terem a capacidade de se expressar em língua estrangeira, especificamente na modalidade oral, né? Eles não conseguem falar. Os dados obtidos através desse estudo, né, indicaram que não há disponibilidade de material informativo na maioria das pousadas, exceto na pousada C, que apresenta a Ficha Nacional de Registro de Hóspede em 2 idiomas, que no caso é o português e o inglês. Os resultados e propostas trazidos pela cartilha no eixo de atendimento ao turista estrangeiro, ele servirá mais como um guia de pontos para saber como melhor tratar o turista estrangeiro. A cartilha, como vocês podem ver, apresenta alguns termos, os principais termos hoteleiros em inglês, e também tem alguns pontos aqui para se notar que é a comunicação básica a ser adotada pelo hotel, que é a parte de fazer o cadastro. Tem que ser feita a realização de uma pequena introdução à língua estrangeira para que assim facilite a comunicação entre hóspedes e funcionários, para que se caso ocorra algum problema ou um hóspede precise pedir alguma coisa, o funcionário consiga pelo menos entender e poder ajudar ele. A realização de checklist em 2 idiomas para poder facilitar o atendimento e também melhor atender o turista estrangeiro. E também a solicitação que foi feita para que seja impressa fichas de cadastro em 2 idiomas para serem oferecidas pelas pousadas. Para quando chegar o turista, não fala português, tem a ficha de cadastro em inglês, que assim pode ser algo mais seguro e confortável na hora de fazer o atendimento ao turista. Bom, como último resultado, nós temos aqui o resultado do eixo do protocolo de retomada das atividades em situação de pandemia. A pandemia esse ano influenciou bastante de forma negativa, né, esse setor da hotelaria. Então, para ajudar na retomada, né, das atividades, nós decidimos trazer esse ponto também para a nossa cartilha. É importante dizer que, como a pandemia é recente, né, esse ano, não teve como a gente fazer uma pesquisa de campo a respeito disso, tanto por causa da quarentena também. Então esse ponto foi adicionado apenas na cartilha. Bom, aqui nós temos algumas situações e algumas medidas a serem tomadas em questão do controle do coronavírus. Dentre elas estão a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes em que possam ter pessoas, controle da entrada e saída dos hóspedes e dos funcionários e também dos visitantes, utilização de lixeiras com pedal para que seja evitado, né, o manuseio, a disponibilização de álcool em locais estratégicos, álcool em gel ou álcool 70, não compartilhar objetos pessoais e também identificar sempre o descarte de luvas e máscaras para que não se misture com outros tipos de resíduos. É importante dizer que nós já fizemos um envio das cartilhas, né, via e-mail, tanto para a Prefeitura de São José quanto para os pequenos empreendedores, né, os donos das pousadas. Então esse envio já foi feito para que eles possam distribuir para os seus funcionários lá. Bom, então é isso. Aqui estão nossas referências. Obrigado pela atenção e tchau.